Olá, eu me chamo Kleber, sou estudante da UniRN do curso de Direito. Vamos começar nossa jornada entendendo como surgiu a ideia de uma Constituição e como ela evoluiu até os dias atuais. Vamos conhecer os principais marcos históricos e como a cada tempo contribuiu para a Constituição que temos hoje. A ideia da Constituição começou a ganhar forma na Antiguidade. Um dos primeiros exemplos foi no Estado hebreu, onde normas baseadas em convicções religiosas e comunitárias limitavam o poder dos governantes. Segundo Fernando Lassalle, uma Constituição não é apenas um documento legal, mas a soma dos fatores reais de poder que regem um país. Na Grécia Antiga, especialmente em Atenas, surgiram conceitos avançados de democracia constitucional. A Constituição de Solon foi um marco importante, estabelecendo que o poder deveria ser limitado pelas leis. Karl Lowenstein destacou a democracia constitucional ateniense como um exemplo de governo, onde o poder é limitado pela lei. Durante a Idade Média, a experiência constitucional na Inglaterra se destacou com a assinatura da Magna Charta Libertatum, em 1215. Esse documento foi um pacto entre o rei e seus súditos, limitando o poder do rei e garantindo direitos. Essa era uma forma primitiva de constitucionalismo, impondo limites ao poder do monarca. No final do século XVII e XVIII, as revoluções inglesa, americana e francesa marcaram o início do constitucionalismo moderno. A Revolução Inglesa de 1688 estabeleceu o parlamento como um poder soberano e independente. Nos Estados Unidos, a Constituição de 1787 introduziu a ideia de uma Constituição escrita e rígida. A Revolução Francesa de 1789 trouxe a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, destacando a separação dos poderes e os direitos fundamentais. Durante o século XIX e XX, as constituições liberais e sociais começaram a tomar forma. As constituições liberais focavam na proteção dos direitos civis e políticos, enquanto as constituições sociais incorporavam direitos econômicos e sociais. A Constituição de Weimar, de 1919, é um exemplo importante dessa evolução. No século XX, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, vimos a universalização dos direitos humanos, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. Muitas constituições modernas, como a Constituição Brasileira de 1988, incorporaram uma ampla gama de direitos humanos e garantias para um sistema democrático robusto. O que é uma Constituição, como se formaliza e atualiza. Olá, pessoal! Na primeira parte, vimos como a ideia de Constituição evoluiu ao longo da história. Agora, vamos entender exatamente o que é uma Constituição, como ela é criada e como pode ser atualizada. Vamos lá! Vamos começar entendendo o que é uma Constituição. Segundo Fernando Lassalle, uma Constituição não é apenas um documento legal, mas a soma dos fatores reais de poder que regem uma sociedade. Em outras palavras, ela reflete as forças políticas, sociais e econômicas que moldam a vida de um país. A Constituição estabelece a estrutura do Estado, definindo os três poderes: legislativo, executivo e judiciário. José Afonso da Silva explica que o direito constitucional organiza o funcionamento do Estado, estabelecendo as bases da estrutura política. Mas como se forma uma Constituição? Existem várias maneiras. Uma das mais comuns é por meio de uma Assembleia Constituinte, onde representantes do povo se reúnem para elaborar um novo texto constitucional. Outra forma é através de revoluções, que podem derrubar um governo antigo e estabelecer uma nova ordem constitucional. Com o tempo, as sociedades mudam e as constituições precisam ser atualizadas para refletir essas mudanças. Isso pode ser feito através de emendas constitucionais. No Brasil, por exemplo, a Constituição pode ser emendada por propostas do Presidente da República, de 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, ou da maioria das assembleias legislativas estaduais. Porém, nem tudo na Constituição pode ser mudado. Existem cláusulas pétreas, que são partes da Constituição que não podem ser alteradas.
No Brasil, essas cláusulas protegem, por exemplo, a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Na última parte, falamos sobre o que é uma Constituição, como ela se forma e se atualiza. Agora, vamos explorar as funções da Constituição e seu objeto de estudo. Vamos descobrir como ela organiza o Estado, protege nossos direitos e muito mais. A Constituição possui várias funções essenciais. Primeiramente, ela organiza o Estado, definindo a estrutura e o funcionamento dos três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Isso garante que o poder seja distribuído de forma equilibrada e que cada poder cumpra o seu papel. Outra função crucial da Constituição é limitar o poder do governo. Ela estabelece regras claras que os governantes devem seguir, evitando que abusos de poder aconteçam e garantindo que os direitos dos cidadãos sejam respeitados. A Constituição também garante os direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos. Isso inclui direitos civis, políticos, sociais e econômicos. Ela serve como uma proteção contra ações arbitrárias do governo e assegura que todos possam viver com dignidade e justiça. A Constituição estabelece as bases para todas as outras leis do país. Ela define os princípios e normas que guiam a criação de novas leis, garantindo que todas estejam de acordo com os valores fundamentais da sociedade. Agora, vamos falar sobre o objeto de estudo do direito constitucional. Esse campo de estudo se concentra na interpretação e aplicação das normas constitucionais. Ele analisa como a Constituição organiza o Estado, define a estrutura de poder, disciplina as liberdades públicas e estabelece os princípios básicos das instituições governamentais. Parte do objeto de estudo da Constituição envolve a disciplina das liberdades públicas. Isso significa entender como a Constituição protege as liberdades individuais e coletivas, garantindo que todos possam exercer seus direitos sem interferência indevida. Em resumo, a ideia da Constituição evoluiu ao longo dos séculos, adaptando-se às necessidades de cada época. Desde as normas comunitárias da antiguidade até os direitos digitais do século XXI. A Constituição continua sendo a espinha dorsal de um país. É um documento fundamental que organiza o Estado, reflete as forças sociais e políticas e protege o direito dos cidadãos. Ela pode ser criada por meio de assembleias constituintes ou revoluções e atualizada através de emendas, respeitando sempre as cláusulas pétreas. Compreender a Constituição é essencial para valorizar a democracia e os direitos que temos. A Constituição não só organiza o Estado e limita o poder governamental, mas também garante os direitos fundamentais e estabelece as bases para a legislação. O estudo do direito constitucional é essencial para entender como essas normas são interpretadas e aplicadas. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima!